amigos, temos este amigo. Bom dia a todos e todas. Fizemos um ensaio aqui da oração final de hoje, para o pessoal já ir conhecendo. Temos aqui hoje a nossa equipe maravilhosa, o nosso aniversariante sem vergonha, que não nos avisou ontem, mas nós vamos cantar parabéns para ele, o nosso querido Francisco Mogas, da nossa sucursal na Europa, né? É o nosso europeu aí representando o Café com o Evangelho. Que Jesus te abençoe. E, Silvia, no final tem parabéns e tudo mais, tá? No final de hoje vai prometer aí. Temos também a nossa querida Silvia Freitas, que é de Seropédica, gestora de pessoas aí, da Natura, e é a nossa gestora de pessoas. Temos o nosso querido Ironil Lima, que é músico, né? Está aí prestigiando, podendo perceber aí o trabalho do nosso Fred, já que é a sensibilidade do Ironil. Temos também a Marlene Ferreira Grimaldi, que é empresária de Rio das Ostras, e a cereja do bolo, que é o Fred Gouveia. Vocês vão ver que maravilha. Hoje ele já esteve no Espiritismo Internacional. E aí, por generosidade, 7 horas da madrugada nos Estados Unidos, ele está aqui conosco, podendo falar para nós. Vamos pedir, então, a Silvia para nos conduzir na prece inicial e, em seguida, vamos para a leitura de hoje, né, do Pão Nosso. Com você, Silvia. Jesus querido, bondosos amigos da espiritualidade, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, por mais essa oportunidade para aprendermos, trabalharmos, convivermos com os nossos irmãos. Ajuda-nos para que possamos ser melhores, Senhor, a cada dia. Vamos estar inspirados e envolvidos pelos espíritos amigos e que sejamos dóceis aos seus conselhos. Nosso amigo Fred, que fará o trabalho da manhã de hoje, que ele possa estar amparado e inspirado por seus mentores espirituais. E que o Evangelho, Senhor, seja como bálsamo a chegar a cada coração necessitado de paz, de harmonia, de acolhimento. Possamos nos sentir interligados e amparados e assistidos pela espiritualidade amiga. Que assim Qual é a lição de hoje? Como eu estava fazendo os cartazes... 85. Obrigado, Silvia. 85. E o adúltero, do livro Pão Nosso, do nosso Emmanuel, que é o evangelizador do Brasil, através das mãos iluminadas, né, do nosso saudoso Chico Xavier. 85. E o adúltero, não o adultério. E o adúltero? É uma pergunta, né? E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. João, capítulo 8, versículo 4. O caso da pecadora apresentada pela multidão a Jesus envolve considerações muito significativas, referentemente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes, sem enxergá-lo em si mesmo. Entre as reflexões e a narrativa, identificamos a do gênero, a do errôneo conceito de adultério unilateral. Se a infeliz foi encontrada em pleno delito, onde se recolhera o adúltero, que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular? Seria ela a única responsável? Se existia uma chaga no organismo coletivo, requisitando a intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-la? A atitude do mestre
naquela hora, caracterizou-se pela infinita sabedoria e inexcedível amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada, deixando perceber o erro geral. Indagou dos que achavam sem pecado. O grande e espontâneo silêncio que então se fez constituiu resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal. Ao lado da mulher adúltera, permaneciam também os homens pervertidos, que se retiraram envergonhados. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas, que se integram, contudo, num trabalho essencialmente uno, dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar. Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes na hora de juízo, tanto quanto no momento célebre da sugestão de Jesus, ou no momento da célebre sugestão de Jesus. Aqui no Café com o Evangelho, Fred, a gente diz que coincidências não existem. Eu me lembrei da sua palestra lá no Espiritismo Internacional. E quando eu convidei você, eu não escolhi a lição, até porque é em ordem, né? Então, meu amigo, que Jesus te abençoe, te envolva. Sinta-se em casa, você está em casa. Nós te recebemos com todo carinho, tá bom? Obrigado. E aí, daqui a pouquinho a gente volta. Você tem até 8h28, são 8h08, você tem 20 minutos, tá bom? Fica com Deus. Obrigado, meu irmão. Obrigado a todos aí. O Café com o Evangelho, se não fosse a cafeína, o cérebro não tinha acordado ainda, né? Mas bom, a gente começa a meditar na palavra adulterar, né? E ver que a atitude de Jesus aqui nesse momento é de simplesmente ficar em silêncio e observar o ambiente e esperar as pessoas caírem em si, né? O que eu quero trazer para esse trecho é uma reflexão do Carlos Torres Pastorino. Ele tem um livro que é magistral, que é um trabalho chamado A Sabedoria do Evangelho, que são 8 volumes que ele fez de análise profunda, simbólica, espiritual, literal, de trechos do Evangelho. E esse trecho, que inclusive, ele fala coisas sensacionais a respeito desse ato, né? E uma das coisas legais que ele diz é o fato da gente pensar naquele trecho do Evangelho que diz: não separe aquilo que Deus uniu. E a gente se refere isso ao casamento, só que a gente enxerga esse casamento como sendo algo oficial, civil, da nossa lei humana. Então a gente interpreta aquilo como uma união puramente civil, e quando essa união é rompida por traição, a gente taxa de adultério, né? Só que tudo isso está dentro do coração. Se tem uma centelha divina que está emanando uma atração, que é um amor, uma espécie de amor por outra pessoa, e elas se unem para consumar esse ato através do sexo, através do encontro, do namoro, através de qualquer coisa que duas pessoas querem fazer juntas, isso é divino, e isso é puro. O que nessa passagem torna este ato impuro é única e exclusivamente o julgamento dos homens da terra, ou dos homens, inclusive, não só da sociedade, mas o Emmanuel aqui ainda enfatiza com mais intensidade os homens masculinos em si, né? Usando a mulher como apontando como um bode expiatório, só condenando ela. E o homem que estava também, entre parênteses,
cometendo esse adultério, que é algo que Jesus aqui deixa claro, que não tem nada de impuro nisso. Ele diz, no final, cadê os que estavam aqui te condenando? Eu também não te condeno. Vá. Aí o que ele quer dizer não erre mais? Perante a nossa própria consciência, trair a nossa própria consciência, nada mais do que isso. E uma das coisas que o Pastorino diz é que o exercício da busca que o espírito tem, a sede da busca intelectual, da busca moral, isso é uma busca que com certeza vão haver alguns tropeços no caminho. Quando esses tropeços acontecerem e a gente ter a queda, é inevitável que a gente se machuque nessa queda. Só que ao se machucar e cair em si, e levantar e continuar caminhando, a gente adquire experiência. Então, esse exercício salutar da experimentação e da busca, Jesus não condena. Jesus enxerga que isso faz parte da caminhada humana, de adquirir a sabedoria e a gente se maturar com essa experiência. E o que é interessantíssimo, né, amigos, é que ninguém sabe o que Jesus estava escrevendo na areia, que é o momento que ele está ali em silêncio, sentado, colocaram a mulher no centro da aglomeração popular ali, ninguém estava usando máscara, não tinha distanciamento social, problema sério isso também. E ele estava ali só desenhando. E o Pastorino também fala uma coisa, que por mais que as pessoas especulem, o fato é, ninguém sabe o que o mestre estava escrevendo na areia. E lembra que Jesus não escreveu nada, lembra? Tudo foi escrito por outros a respeito de Jesus. Então, é um momento muito interessante de uma atitude, de uma linguagem corporal que ele está desempenhando ali, de estar sentado, ou seja, essa coisa de estar sentado também quer dizer em meditação, centrado, sentado, no momento presente ali, porque ele estava ensinando. Esse é o momento que ele está no Monte das Oliveiras. De manhã cedinho, ele volta do Monte das Oliveiras, porque ele estava lá orando, rezando, e aí ele chega no templo, e ao chegar no templo as pessoas começam a se aproximar, porque elas estavam com sede de Jesus, com sede dos ensinamentos, com sede de serem esclarecidas. E o mestre começa a ensinar, começa a conversar. É muito interessante também a gente lembrar que a intenção por trás dessa cena foi dos escribas e dos fariseus de querer trazer essa mulher na frente de Jesus para testar Jesus. Eles estavam querendo que ele respondesse àquela atitude perante a todos para arranjarem uma desculpa de condená-lo. Então, o que eles falam no trecho do Evangelho aí de João é que eles, os escribas e os fariseus, trazem a mulher e dizem, ó, na lei de Moisés fala que a gente tem que apedrejá-la. O que o Senhor diz? Se ele falasse apedrejem, aí ele estaria traindo, adulterando, né, os próprios conceitos que ele estava exemplificando. E se ele falasse, não, ela é inocente, eles também estaria traindo a lei de Moisés, então eles queriam condenar ele de um jeito ou de outro. É legal que o Pastorino menciona uma coisa, que naquela época os judeus do Sinédrio já estavam sob a jurisprudência das leis romanas, de forma que mesmo que Jesus falasse, sim, pode apedrejar, eu a condeno, eles não tinham nenhum poder de condená-la à morte. Eles teriam que virar pro Pôncio Pilatos, né, procurador ali da província, e fazer um julgamento civil através das leis romanas, né? Então, vocês veem que aquela cena era única e exclusivamente para fins doutrinários. Eles queriam que Jesus fosse pego numa armadilha. Então, a gente já vê que a intenção dessa cena é uma intenção não necessariamente edificante e pura, é uma de manipulação, é uma da gente querer pegar outra pessoa no pulo, né, para ver se a gente consegue condenar a pessoa. Então, o ato inteiro tem esse ao redor, nesse contexto. E o fato do homem não aparecer aí é muito interessante, porque o Emmanuel diz nessa passagem, no final ele diz, se as mulheres, não, aqui, o homem, no segundo parágrafo, no final, o homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo, num trabalho essencialmente uno dentro do plano da evolução universal. Então, essa unificação do homem e da mulher não é só
para fins de reprodução, como a gente vê de atos externos, mas é também uma unificação interna, porque nós temos potencialidades masculinas, potencialidades femininas, e a gente faz um movimento milenar de apaziguar, conciliar, e como um processo de química que a gente faz em laboratório, aí um dia a gente mistura 2 elementos, descobre um terceiro elemento milagroso. Aí no outro dia no laboratório a gente mistura 2 elementos diferentes e o laboratório explode. E aí a gente, opa, esse aqui eu não vou misturar de novo, então eu vou fazendo esses testes. Isso é o que a gente faz dentro de nós, né? Tanto que a palavra alquimia vem dessas experimentações, desses movimentos internos, para que a gente possa acolher, apaziguar o feminino dentro de nós, no caso de homens, mais o masculino dentro de nós, no caso de mulheres, para que haja um equilíbrio dessas forças. O que acontece aqui nessa passagem nada mais é, quem é psicólogo aqui sabe, eu não sou, mas isso é uma projeção daquilo que eu não consigo aceitar dentro de mim, eu enxergo no outro e condeno no outro. Para poder fazer esse movimento e apontar o dedo no outro lá fora, eu consigo escapar momentaneamente da dor da minha consciência e do coração, que ainda não está feliz com aquela situação interna. Então, é mais fácil eu olhar para o outro e fazer o movimento de condenar no outro aquilo que eu quero destruir dentro de mim, right? Right, estou falando right. Eu acho que eu preciso de mais café. Pera aí, pessoal. Então, eu acho que vale a pena a gente estudar esse trecho mais a fundo e entender que, como no próprio Pão Nosso, vocês vão ler, amigos, na parte número 94, que é o capítulo que fala até sobre o sexo, tem um trecho que o Emmanuel escolhe, que é exemplar aqui para complementar essa reflexão, que é uma carta que Paulo escreve para os romanos. Ele diz: eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Então, para os olhos de Jesus, que é o Cristo dentro de nós também, não existe nada de imundo, de impuro, né? E quando ele fala, não é nada que entra na boca do homem que o torna impuro, é o que sai, porque o que sai vem do coração. Então, quando quando nós nos permitirmos libertarmos dessas amarras de julgamento, de condenação, a gente consegue ter experiências muito mais ricas com a vida, até conosco mesmo. E não existem mais pedras, né? Nesse momento de jogar a pedra, arremessar a pedra de condenação. O palestrante do sul do Brasil, chamado Sérgio Lopes, ele faz uma palestra sobre esse trecho, onde ele faz uma encenação com as mãos, e aí ele diz assim para a plateia: gente, vejam, sintam as pedras que estão na mão de nós nesse momento, soltem. Fechem os olhos assim, realmente sintam essas pedras que a gente carrega e leva para todos os lugares. Vamos soltar, deixar elas caírem, para a gente aparecer nos lugares sem essas pedras prontas para arremessar, né? Então, só algumas ideias aqui. Bom dia, Fernanda. Café, parabéns. Obrigado, Portugal, aí no estúdio. Então, era isso as reflexões que eu gostaria de trazer. E queria até ver se tem algum momento para fazerem comentários ou perguntas. Então, meu amigo, obrigado aí pelas considerações. Tem sim, o pessoal do Café com o Evangelho aí, eles tem esse momento aí de considerações. Deixa eu abrir o espaço aqui para os comentários, para não tapar o rosto do Ironil e da Marlene. Marlene, suas considerações, então, querida, aí de dois minutos. Obrigada, Fred, pela sua colaboração, pelo seu jeito carinhoso de trazer a mensagem do Evangelho. E nós gostaríamos de fazer só uma ponderação a respeito da colocar no meio. Fiquei imaginando aquela sociedade da época, homens e mulheres. E as prostitutas, a prostituta na época, né, era aquela que
satisfazia o homem aquilo que a mulher não faria no lar. Então, segundo a análise de Jesus, estava naquela multidão não só aqueles que estiveram com a prostituta, mas as mulheres que reclamavam dos maridos saírem fora do lar. Então, a gente vê que é muito mais abrangente do que simplesmente colocar no meio e expor. Então, além de condenarem, colocaram ela ao meio da multidão, porque ela foi apanhada no próprio ato adulterando, para que esteja no próprio ato adulterando, aquele mesmo homem que esteve com ela na intimidade, levou-a a se expor no meio da multidão. Então, ao erro duas vezes. Um é o ato de estar adulterando e o outro é o fato de expor a pessoa que na intimidade esteve e depois se expôs. Então, é muito mais profundo. E a gente percebe que todo esse contexto onde houve a humilhação, o desrespeito. Então, quanto mais nós erramos, mais nós queremos humilhar o outro. E quem não erra como Jesus, quando ele escrevia na areia, creio eu que ele deveria estar escrevendo o nome de todos aqueles que estiveram com ela, porque, na verdade, ele sabia. Ele conhecia as ovelhas. Então, isso é uma interpretação minha, que o fato de escrever na areia, ele disse assim, Aloísio, Fred, Mogas, Marlene, Ironil, Silvia, e assim sucessivamente. Então, todos que hoje estamos na condição de espíritos em tratamento, em progresso, ontem nós também fazíamos isso. E se hoje não fazemos, nós estamos na condição de pensar e fazer, de pensar e não fazer, e vai chegar um momento em que nós nem pensaremos mais em adulterar. Mas a nossa consciência de culpa reclama isso. Então, quem somos nós para julgar? Porque se julgamos, julgamos a nós mesmos. E aqueles homens não queriam enxergar, nem aquelas mulheres, o que estavam nelas. Porque quantos talvez desejassem a condição daquela mulher que era desejada por todos? Então, é muito mais profundo essa mensagem. Um abraço a todos. Fiquem bem. Obrigado aí, Marlene. Ironil, seus comentários, querido. 2 minutos. Bom dia para todos. O Fred, desculpa eu já ter me apresentado desde o início. Um prazer imenso tê-lo aqui conosco e ouvir, né, toda essa narrativa sua, que já contou a história toda. Em referência a essa passagem evangélica, eu gostaria muito de falar, essa passagem nos remete a 2 fatos importantíssimos. O primeiro, assim, quase ninguém fala nele, mas eu gosto de lembrar porque nós, homens, gostamos muito das mulheres, né? Então nós temos que dar ênfase a um fato tão importante, dignificante desse. Foi uma das primeiras emancipação das mulheres. Porque a gente sabe como é que as mulheres eram quase que escrava, né, dos homens. E na Bíblia, eu, por exemplo, não conheço nenhuma passagem que emancipasse a mulher da forma que essa passagem emancipou, né? Foi a primeira, né? Claro que ainda existe aí muito preconceito, né? Depois veio lá a Revolução Francesa, que também ajudou muito dessa emancipação. O outro fato importantíssimo também é o do não julgueis para não ser julgado. É importante na nossa vida, né? Quando a gente encara mesmo com realidade, com bastante moral, esse fato, não julgueis para não ser julgado, a gente dá muito valor a essa passagem, que é, assim, muito conhecida de todos, né? Tem pessoas que fazem até confusão de Maria de Magdala. Hoje mesmo eu ouvi alguém falando sobre Maria de Madalena, lá com uma mulher adulta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma era uma e outra era outra.
outra. Então, é muito importante indicar a isso, que Jesus possa nos abençoar e nos auxiliar a sempre colocarmos essas passagens evangélicas para o nosso espelho, para o nosso reflexo, para que possamos continuar nessa evolução. Muito obrigado a todos. Francisco Mogas, seus comentários, meu amigo. O aniversariante do dia, eu não quis falar que era ontem, nós vamos considerar que é hoje, então. É uma coisa ajeitada. Enfim, olha, não posso falar mais sobre o assunto, porque o que estamos aqui não é pelo meu aniversário, é pelo Fred. É pelo Fred. Quero dar os parabéns ao Fred. Este tema é um tema realmente que nos toca a todos, sem exceção. Porque uns têm namoradas, outros são casados, e ao longo da nossa existência vamos cometendo, todos nós vamos cometendo possivelmente alguns erros, outros não, mas isto é realmente cultural. Reparem da elevação de Jesus quando ele tem aquela atitude perante uma situação que era muito criticada. Passado 2000 e tal anos, eu recordo-me novo de a atitude machista que existia ainda, em que se o homem tivesse outra mulher ou tivesse outras mulheres, o pessoal dizia, e ganda macho, que homem extraordinário. Mas se a mulher só olhasse para outro homem, era quase crucificada. Portanto, passado 2000 anos, o que é que nós aprendemos? Muito pouco ainda, e dá que pensar, não é? Porque ainda agora, em pleno século XXI, se a mulher for adúltera, em alguns países continua a ser apedrejada, por mais que pareça. Portanto, costuma-se dizer que a culpa não é sozinha. Num casal, a culpa é sempre dos dois. Nunca há só culpa de um, porque os dois participam, não é? E aqui Jesus, e aqui Emanuel faz bem a questão. E o adúltero? Onde é que ele está? Eu conheço um amigo que dizia que estava a ser adúltero e não concordava. Não concordava. Então, se não concordas, por que razão é que estás a ser adúltero? E ele continuava a dizer, a minha moral, a moral que me ensinaram, choca com tudo isto. E eu ainda não percebo porque é que eu sou compelido para ter esta atitude. E, de acordo com a doutrina espírita e com os estudos que tenho efetuado da doutrina espírita, com a aprendizagem que tenho feito, vocês dizem aprendizado, os portugueses dizem aprendizagem, é evidente que temos que falar na lei causa e efeito. Muitas das vezes somos atraídos contra a nossa moral, mas somos atraídos por relações que tivemos no passado. E são provas para nós. E muitas das vezes passamos essas provas, mas grande parte das vezes falhamos essas provas. E o adultério acontece, quer homem, quer mulher, e é evidente que nós sabemos que a lei de causa e efeito está a ser posta em prática a todo momento. E às vezes nós esquecemos disso. O que não justifica que nós temos o nosso livre-arbítrio e nós temos a possibilidade de corrigir a situação. Agora que ainda, infelizmente, continuamos culturalmente a ver a mulher de uma forma, as atitudes da mulher de uma forma, e a mesma atitude do homem, digamos, a julgá-lo de outra forma. Portanto, aí, em primeiro lugar, não se deverá fazer o julgamento, e Jesus ensinou-nos pela ação dele. Ele não julga sequer. E, em segundo, realmente, Emanuel coloca num ponto fulcral que é importantíssimo. Temos que mudar, porque tanto culpado é um como é o outro. É assim, Fred, e é através de muito deste pensamento, desta troca de ideias entre estes três continentes, que nós tentamos ir fazendo as nossas correções e encontrando o nosso caminho, o caminho que Jesus nos ensinou, mas que a maior parte das vezes estamos fora dele. Mas, com certeza, com o tempo, lá chegaremos. Obrigado, Mogas.
Silvia Freitas, com você, querida. Que gostoso te ouvir, Fred. Obrigada. Quando você falou sobre a questão de a gente estar com as pedras nas mãos, né? Por que eu olho o defeito do outro se eu estou aqui para olhar o meu? Eu não ganho nada olhando do outro, porque eu também cometo muitos erros e talvez muito piores. E essa mensagem me chamou uma coisa assim para a questão da covardia. Como que a gente é covarde, né? Às vezes a gente erra e não consegue assumir a responsabilidade, ou seja, não está sendo adulto, né? Porque o adulto é aquele que consegue olhar e assumir as responsabilidades, né? Do erro. Errei sim e também aqui estou, né? Então essa mensagem e o adúltero. Então é muito importante a gente equilibrar as coisas, equilibrar as responsabilidades e trazendo hoje, né, aqui no Brasil não tem apedrejamento, né, graças a Deus, mas e quantas vezes a gente vai lá e tece comentários horrorosos na internet, quando a gente replica vídeos horrorosos, né, de pessoas que cometeram engano, ou pessoas que estão numa situação vulnerável, porque, assim, ninguém sabe o que levou essa mulher a buscar, né, lá fora, um outro homem, um amor, um carinho. Então, assim, ninguém está vivendo na pele do outro, né? Então, e a gente é muito bom cuidar da nossa própria vida, né? Eu tenho uma amiga que fala assim: eu vou te dar um gatinho de presente, porque ele tem 7 vidas. Porque aí você cuida das 7 vidas do gatinho, né? Porque realmente é difícil a gente cuidar da própria vida, né? Mas a gente está aqui para isso, né? Então, muito obrigada. Eu amei essas reflexões, né? Foi sensacional. Muito obrigada. Obrigado, Silvia. Eu fico pensando como é que Jesus, como é que ele consegue. Eu acho que eu não vou conseguir compreender, mas é uma pergunta. Como é que ele consegue ser atual, passado 2000 anos, com tantas mudanças que aconteceram? Aquela mulher adúltera ali, hoje pode ser substituído. Não ainda, porque a mulher adúltera ainda é condenada. Eu me lembro de uma companheira trabalhadora espírita, trabalhadora, e foi me procurar para o atendimento fraterno. E aí ela disse assim, as pessoas, quando me veem, elas viram a cara, elas torcem o nariz, elas abaixam a cabeça. E foi uma pessoa que nasceu dentro do movimento espírita. A casa espírita é o lar dela. E aí ela vê os familiares fazendo isso. E antes disso acontecer, eu fiz o atendimento com o ex-marido. E aí ele disse para mim, Aloísio, ela não me traiu. Então a gente precisa conhecer a intimidade para poder criticar, para poder julgar. E a gente deve julgar, inclusive. E aí ela disse, o marido falou para mim, ela não me traiu. Nós estávamos separados, dormindo no mesmo teto. Eu disse, mas que ideia de jirico foi essa, cara? Isso é o que a gente pensou na hora. Eu digo, então fala para as pessoas que ela não lhe traiu. Ele disse, eu estou falando. Mas sabe o que as pessoas falam? Que alma generosa, que espírito evoluído. Ele é traído e ainda quer defender a adúltera. Isso falando do movimento espírita. Então, veja, o companheiro sentia pesado aquilo para ele, mas não conseguia, porque as pessoas... Olha como elas veem um homem. Coitado, e não sei o quê, um grande servidor de Jesus. E aí ela pagando a conta. E aí eu disse a ela, olha, essas pessoas que te viram a cara, não é por você, é por elas. Elas veem em você a adulteração que elas cometeram e ainda cometem. O desejo que visita a alma delas. Então, elas estão olhando para si mesmas. Não se preocupe, não é para você que ela está olhando, que elas estão olhando. E, infelizmente,
São tantos os escândalos que amanhã vai surgir outro e vão esquecer de você. E serve. E graças a Deus, hoje ela é uma trabalhadora com o marido que era o adúltero, digamos assim, hoje servidor de Jesus, os dois um trabalho incansável. Então, como é que Jesus consegue ser atual? E no lugar da mulher adúltera, hoje, a gente pode colocar a população LGBTI+, os gays, as lésbicas, os transexuais. É triste ver cristão, ver espírita apedrejando. Então, a proposta do Fred, linda a reflexão dele, mas o que me tocou foi a fala que ele traz do Sérgio Felipe, que ele diz assim, deixa as pedras caírem, porque pode acertar em você. Né? Isso eu estou acrescentando. Citando aí o Leandro Carnal, quando ele esteve no Tibete, ele disse que a ofensa é uma fraqueza moral. Porque quando a gente levanta para ofender alguém, para apedrejar alguém, a pedra é como se fosse brasa. Antes de você jogar no outro, ela já queimou sua mão. Ela já queimou sua mão. Então, como é que Jesus consegue? Eu nunca vou conseguir entender Jesus. Como é que Jesus consegue se atualizar, falar para a população LGBTI+, para a população dos transexuais? Como é que ele consegue falar para essa população? Consegue contrapor ao pensamento do Sinédrio ainda hoje? O Sinédrio que está dentro do centro espírita, que está dentro das religiões. Fred, foi brilhante. Eu falei, eu avisei. Quando eu vi, falei, nossa, o Fred vai deitar e rolar aí, porque eu sei que você é um bom expositor, meu amigo. Eu vou pedir para você fazer as considerações finais. E você me desculpa, os meus amigos, eles sofrem comigo, porque eu sempre coloco eles em saia justa. Então, pedi para você tocar o violino, se você puder. Se não puder, a gente compreende. Mas a gente quer muito ouvir o seu violino, as suas mãos hábeis. Olha, eu prometo que eu toco para no final da segunda parte. Muito vai bem, ser mais muito tarde. Bem. É verdade. Olha só, é verdade. Eu vou receber pedrada dos vizinhos. Tá. O Fred, é verdade, tá de manhã aí. Ainda é 7h40. Ele está nos Estados Unidos, está em Manhattan. O Fred vai continuar conosco. Às 9h, ele vai estar no Você no Divã. A página do Facebook é Psicanálise. Facebook, Psicanálise. Clica lá que você vai ver lá. Tem uma fotinha do Freud, comigo do lado do Freud. É aquela página. E o nosso amigo Fred Gouveia vai estar conosco aí às 9h, horário de Brasília, 8h dos Estados Unidos, 1h, horário de Portugal. Ele vai estar conosco conversando sobre arte. Lá não é um programa espírita, é um programa psicanalítico. Vai estar conversando com a gente sobre arte. Então, meu amigo, fica para lá, então, o violino. É bom que o pessoal vai para lá assistir. E suas manifestações finais aí do nosso encontro. O que você descreveu da história, que você contou da moça que foi fazer um atendimento fraterno contigo, a Luiz, me lembrou de um dizer que eu recebi na internet que eu achei espetacular, que fala assim: quando entendemos que toda opinião é uma visão carregada de história pessoal, passamos a compreender o julgamento como uma confissão. Caramba. Olha que brilhante isso. Quando brilhante. A gente Depois que eu vou mandar repete para a gente gravar, porque é brilhante. Diga lá. Quando a gente entende que toda opinião é uma visão carregada de história pessoal, passamos a compreender o julgamento como uma confissão.
E aí eu me pergunto quantas vezes as pessoas baixam a cabeça, viram e olham e tal, porque no fundo elas têm uma inveja que aquela pessoa fez algo que elas querem fazer, mas não tem coragem. Então eu fico até com vergonha de mim mesmo pela falta de coragem de ser fiel ao que o meu coração quer. Por mais que a minha cabeça ache que aquilo é errado. Porque é o que eu falo, não separe aquilo que Deus uniu. E você mencionou que essa mulher está com esse homem hoje fazendo trabalhos para Jesus juntos por muitos anos. Quer dizer, Deus uniu essas duas centelhas divinas para trabalharem. Cadê o adultério? Cadê a traição? O próprio Jesus, quando ele começa no templo aos 12 anos de idade, eles vão para Jerusalém na época da Páscoa, e ele está sentado ao redor dos doutores, dos mestres do Sinédrio, ensinando, perguntando, respondendo, e os pais de Jesus, José e Maria, ficam desesperados, porque passam 3 dias sem achar Jesus no meio daquela multidão. E quando eles acham, eles chegam para Jesus apreensivo. Filho, o seu pai e eu estamos apreensivos, preocupados, por que você fez isso? Isso é um julgamento de por que você nos traiu a confiança de pais que estavam preocupados com você. E Jesus dá uma advertência. Vocês não entendem que eu tenho que estar envolvido com as coisas de meu pai? Essa foi a resposta as primeiras palavras proferidas por Jesus nos evangelhos. Aos 12 anos é essas. Vocês não sabem que eu tenho que estar com as coisas do meu pai? Só isso. Foi uma pergunta para os pais dele. Lindo, meu amigo. Caramba, né, Silvia? Ele continua, para dar vontade de pedir para ele continuar, e eu falo. Pessoal, o Café com o Evangelho hoje é uma edição especial. Né? O Café com o Evangelho tem passado por essas edições especiais. Então, como eu digo, eu sempre deixo as pessoas em saia justa. E, literalmente, vai ser saia justa, porque é uma mulher que vai fazer isso. Eu vou pedir a Silvia, que não dá para cantar todo mundo junto, senão vai ter delay. Vou pedir a Silvia para cantar parabéns para o nosso aniversariante. Cantar parabéns brasileiro, que eu não sei se lá é igual aqui no Brasil, Silvia. Canta aí parabéns e em seguida a gente vai para a prece. Vamos lá! Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que legal. Agora sim, então, a prece, gente. Parabéns, meu amigo Moga. Você merece isso e muito mais, querido. Meus parabéns mesmo. Obrigado. É carinho, Mogas. Carinho, amor, gratidão. Eu acabei me empolgando aqui com o Mogas e esqueci, com o Fred, esqueci de preparar aqui o que eu quero passar como prece final, mas vai dar certo agora. Aloísio. Deixa só eu concluir aqui, querida, para a gente poder conduzir. Peraí, aí a gente já fala. Agora sim, vamos lá. Se tiver problema, se as pessoas acharem que você é um incompetente, problema dela. Faz. Fazer erro. Vai e faz. Se tiver erro, se tiver problema, se as pessoas acharem que você é um incompetente, o problema é delas. Faz a tua parte. Mesmo que você não esteja fazendo perfeito, faça. Porque se você bater a cabeça, fizer um erro, tudo bem. Segue, persiste e faz todos os dias. Muita persistência. Ficar na frente de uma orquestra e reger concertos. Ser maestro. Levar a música do mundo inteiro, regendo. Vai levar alguns anos, mas eu vou chegar.
O bom do maestro é que quanto mais velho ele fica, mais apreciado, não tem uma data de validade. Tem maestro de 70, 80 anos hoje, então acho que eu tenho alguns anos ainda para chegar. O que ela me ajuda a reconhecer é que a gente está aqui temporariamente, como peregrinos, passageiros, a gente não pertence a essa terra, né? A gente está aqui só de passagem, e para aprender, para poder executar algumas coisas, para poder aprender lições, para poder corrigir alguns erros que a gente talvez já tenha feito, e isso me ajuda a enxergar as pessoas com quem eu estou lidando, não só olhando para os olhos da pessoa e vendo você é essa pessoa, não, você está essa pessoa nesse momento, mas você é muito mais do que isso, você tem um respeito, uma veneração pela pessoa que está na minha frente, muito profunda, de agradecimento. Agradecer o universo por ter a oportunidade de estar ajudando uma pessoa, seja no trabalho, seja na música, seja com a família. Acho que o Espiritismo me ajuda a reconhecer no outro Deus e dentro daquela pessoa. E com isso eu fico com mais respeito, com mais admiração, mais agradecimento quando estou lidando com a pessoa.